Bom dia, sextuando. Quem for entrando, eu ainda vou deixar, né? Tem 5 minutinhos ainda para ir entrando a galera. E no final da aula a gente faz a chamada. Faltando uns 5 minutinhos para, no caso são 10h45. 10h45, vocês me ligam, professora, faça chamada. Vocês mandam aí uma mensagem, mas vamos lá. Sistema locomotor. Basicamente, gente, no sistema locomotor, a gente estuda mais do que qualquer coisa o esqueleto. Vai ser legal porque a gente já sabe bastante coisa do esqueleto, né? A gente já sabe o nome das células, né? Que são os osteócitos e os osteoblastos. A gente já sabe que o esqueleto, ele é vascularizado, ou seja, passa sangue por ele, os ossos, né? Mas na parte da cartilagem não tipo passa um tubo, né? É tipo um tubo o esqueleto. Exatamente, pequenos túbulos. Pela parte da cartilagem não passa sangue, né? A gente já conhece algumas características do esqueleto. Articulações, não é? Tem umas que a gente consegue mover completamente, outras a gente consegue mover pouquinho, e outras, como a É do que nem da crânio. costela. Isso, a gente A não da consegue. costela. Muito bem. Então, o bom de vocês é que vocês já sabem muita coisa disso. A gente já sabe que quando a gente é bebê, muito do nosso esqueleto é feito de cartilagem, já quando a gente vira adulto não é mais tão assim. O que foi, Emanuel? É porque se o bebê nascer com um osso, pode ser que quando ele tenha saído do ventre da mãe, a mãe morra por conta dos ossos, que vai ficar futucando. Isso, pode machucar bastante. Emanuel, não estou conseguindo te ouvir. Eu tô dizendo, tia, uma questãozinha de ciências para você. O que pesa mais, a cabeça ou o tronco? Aí depende, né? Depende muito da pessoa. Normalmente, o que deveria tender a pesar mais pela quantidade de órgãos seria o tronco. Pela quantidade de órgãos, né? A não ser que tenha mais alguma coisa. Pela lógica. Cheguei. E assim, o órgão Oi, pesa, oi. Peraí, gente. Vocês têm que falar devagar, porque dá aquela velha microfonia e eu não entendo nada. Um de cada vez. Alguém fez uma pergunta sobre alguma coisa. Foi eu. O órgão, ele pesa, professora? Os órgãos pesam, especialmente de Ah, pessoas tipo, tô vivas. dizendo, no tronco. Sim, mas a gente não sente exatamente esse peso, não é? Vocês sentem sensação de peso no corpo de vocês? Não, a gente só quando sobe na balança, né? Que a pessoa vê a quantidade de pé que a gente tem. É verdade, é verdade. Aí quem sente A o nossa nosso peso é a cabeça. balança. Isso, a nossa cabeça a gente realmente sente pesar, né? A gente pende para trás. Se você colocar assim, né? Você sente. Eu acho que a única parte do corpo realmente. E as pernas, as mulheres sentem muito as pernas pesarem também, né? O nosso tronco a gente não sente, ele está aparado numa parte bastante forte do nosso corpo, que é a nossa coluna. Então a gente não mas quem se mete na cartilagem, não osso. Isso. A gente não sente esse peso aqui na parte do tronco, porque realmente ele está parado numa das partes mais fortes do nosso corpo. Mas as mulheres sentem pesos nas pernas. Eu que sou professora, sinto bastante, especialmente quando eu dou aula o dia inteiro. Eu chego em casa achando que parece que Deus triplicou cada peso da minha perna, né? E da cabeça todos nós sentimos. Tanto é que a gente segura o bebê, a cabeça do neném fica aquele negócio pendurado. Quando vocês nascem bem proporcionaizinhos, né? Mas aí, depois de 2 meses, a cabeça de vocês fica muito maior, parece até que é desproporcional do corpo. Porque vocês estão Quanto maior, mais fofo. desenvolvimento cerebral muito rápido de um bebê. O bebê, meu Deus, todo o corpinho dele cresce muito rápido. Mas o cérebro de um bebê é uma coisa fantástica. Coisas que, tipo, vocês vão levar 4 anos para aprender na escola, né? Se vocês tivessem o desenvolvimento cerebral de um bebê, vocês iam levar alguns dias. O cérebro do bebê, ele é muito, 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 sabe? Elétrico. Depois ele... Avançado. E se nasce uma criança ciência para um bebezinho de 2 meses, raiz quadrada, ele ia ser um gênio. É pela grande quantidade de neurônios lá que estão se formando e tal. Então, é um cérebro muito ativo. Professor, imagina um bebezinho. Vocês têm ideia do que é aprender a falar? Vocês aprendem a falar só de assistir alguém falando, né? Vocês aprendem cores por assistir, vocês aprendem quem é sua mãe, vocês aprendem a andar, né? Aprendem a andar. Vocês têm ideia do que é isso? Eu aprendi a andar já com 8 meses, professora. Olha aí, é porque é muito precoce. Eu fui para a escola 1 ano e meio, com 1 ano e meio eu fui para a escola.
Ô, professor, eu acabei de imaginar um bebezinho com um giz de cera. Aí, quanto é um mais um? Aí ele vai lá e escreve lá um cálculo super complicado com a raiz quadrada, sei lá, raiz ao Sonha com quadrado. isso. Sei lá o quê. Vocês ligam muito a inteligência, a capacidade de responder contas, né? Não é assim, gente. Inteligência é muito mais do que responder contas. Vixe, muito mais. Responder contas é uma das inteligências, né? Tem várias. A inteligência de jogar futebol é uma, a inteligência de falar é outra. A inteligência de entender o que os outros falam é outra. A do bebê, por exemplo, ele tem uma inteligência de repetição muito boa, né? Ele só de ver a mamãe falando, a mamãe fazendo certas coisas, ou o papai, ele aprende, né? Uma professora acha muito difícil ensinar vocês a ler. Ensinar a ler é difícil, né? Mas imagine ensinar a falar. Ensinar a andar, cara, né? É muito interessante. Se já ensina a escrever ou saber o alfabeto todo, imagina, né, professora? Professora, sabe qual foram minhas primeiras duas palavras? Foram mamãe e a outra foi Dinho, porque minha mãe ficava chamando meu pai de Dinho, que é o nome dele. Aí eu falei no primeiro dia, Dinho! Aí ele falou, sou seu pai, filho da mãe. Eu, Dinho! A minha primeira palavra foi carne, né? Porque era um bebê meio guloso, então, carne. Não foi nem mamãe, nem papai, foi Professora. carne. Carne. Você parece que a mãe parece que não existiu pra mim, que ela não tem nem Eu era um bebê foto. muito fofo quando era bebezinho. Meus Eu olhos, também não tenho, não, muita foto, João, mas a minha mãe lembra disso, porque era um bebê muito guloso. Normalmente o bebê tem que ser ensinado a mamar, né? Eu não foi me ensinado quando a mulher me colocou em cima da minha mãe, quando eu nasci, eu já fui mamar. Já nasci sabendo mamar. Então, quando se trata de comida, eu sou muito inteligente, sabe? Não preciso que ninguém me ensine nada de comida. Agora, as outras coisas eu preciso. Um bebezinho esfomeado, as enfermeiras ficaram traumatizadas. Como é que um neném já nasce sabendo que tem que mamar? Ai, fui lá. Pela fome. Monstruoso, né? Nasci muito tarde, muito depois da hora. Eu nasci rindo. Literalmente de 40 semanas, então nasci esfomeada. Vamos lá. Eu nasci exatamente de 40 semanas. É incrível. Funções de esqueleto, a gente ainda chegou a ver ontem, né? Protege os órgãos internos, fornece pontos de apoio, certo, gente? O que são os nossos pontos de apoio? Nossas pernas, né? Nossos ombros são pontos de apoio, nossa própria coluna, o tronco são pontos de apoio, os nossos braços, né? Tudo que consegue facilitar o nosso movimento, a nossa postura, o nosso ato de ficar em pé, né? E tem que ser um esqueleto maduro para fazer isso. Aí o Vitor falou, professora, eu andei com 8 meses. Aí vai ter outro aluno que vai dizer, eu andei com 10. Aí outro, eu andei com 1. Aí vai ter bebê que só andou com 2 anos, né? Por que essas demoras? É porque o bebê é menos inteligente? Não, não é por isso, né? Não tem a ver com inteligência, tem a ver com desenvolvimento ósseo, né? O bebê que andou com 8 meses, ele tinha um sistema locomotor mais desenvolvido, o esqueletinho dele já estava pronto para que ele conseguisse ficar de pé. Antes da gente andar, a gente normalmente tende a engatinhar. Tem bebê que é tão avexado que ele não engatinha, né? Ele sai de bebê que não faz nada para um bebê que saiu andando. O certo é bebê que não faz nada, começa a engatear, depois sai andando, né? Tem uns que pulam meu foi assim, professora. Professora. Oi, tem que ser um de cada vez. Levanta a mão e eu vou escolhendo. O meu primo não completou 1 ano ainda, vai completar 10 meses e já tá começando a andar já. Tem bebê que anda a partir dos 8 meses, né? Já vi bebê que andou com 6, mas aí ele era hiperativo, pequenininho, bem pequenininho, gente, ele era muito pequeno. Oi. Com quantos anos você aprendeu a falar? Com quantos anos eu aprendi a falar? Com 9 meses, foi a minha primeira palavra. Eu também. Muito tagarela. É a mesma coisa de falar? Um minutinho, viu, gente? Deixa eu parar aqui um barulho que tá aqui. Aí eu vou... Engraçado. Professora, assim que eu aprendi a falar, um mês depois eu aprendi a andar. Meu pai falava que eu ficava em cima dele falando uma palavra de sentido. Quando normalmente... Deixa o meu irmão entrar aqui com o carro, tá um barulho horrível, não tô nem me escutando. Perdão aí. Nada, não. Eu era
loirinho quando era bebezinho. Sim, voltando, né? Os bebês, eles aprendem a falar, para aprender a falar, andar, vai depender de muitas coisas, tá, gente? Dos estímulos do ambiente, da própria personalidade do bebê, do desenvolvimento corporal, alimentação, uma série de coisas. Bebês que são amamentados por bastante tempo, eles têm um desenvolvimento mais rápido, né? Esses bebês que são amamentados, eles andam mais cedo, eles aprendem a falar mais cedo, mas isso não significa que o que não foi, não vai conseguir também, né? Eu não fui. E eu andei, sim, com 9 meses, eu acredito. Falei com 9 meses, aprender que a eu não ler? fui amamentada. Falar, curioso. professora. Então, vamos lá. O meu primo começou a andar com 2 anos e meio. Acontece. Tive um primo que também começou a andar tarde, achavam que ele ia ter problemas locomotores e ele não tem nada. Professora, Simplesmente o esqueleto dele, o sistema locomotor dele só ficou forte o suficiente aos 2 anos, né? Levou mais tempo. Vamos lá. O esqueleto ele é muito importante para a fixação dos músculos e nós temos adultos, tá? Lembre que adultos a quantidade é diferente. Nós temos, né, na forma adulta, cerca de 206 ossos, tá? Quando vocês são bebês, o número pode ser um pouquinho menor. Esqueleto Cada humano. cartilagem. Olha, professora, a gente vai ter que decorar o nome de 206 ossos? Não. Não, por favor, Aprender obrigada. bastante. Olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nomes de ossos. A gente tem para aprender. O único que eu sei é o crânio. E o costela. E também que o osso tem- da coxa. O Que eu esqueci fêmur, o nome né? agora. Então, porque são os mais É, o importantes. fêmur, que é o maior osso. Eu não vou exigir para vocês que vocês decorem para a vida toda o nome de todos esses ossos. Vocês não são médicos, nem enfermeiros e tal, né? Mas é bom que vocês Talvez. conheçam os principais. Costela, vocês têm que saber onde está. A clavícula, tá? O fêmur Ah, na a clavícula eu sei. a tíbia na canela, na parte da frente, a O que é fíbula. tíbia? A Tíbia. tíbia é o professora. osso da nossa canela, esse mais grosso. O osso da Sabia parte de que trás, que é mais no nosso fininho, é a tamanho temos fíbula. 27 ossos? Oi? No total de ossos que tem na nossa mão, são 27 ossos na nossa mão. Você contou ou você está lendo aí? Não. Não. Ainda tem gente entrando na aula. Então, a gente vai aprender sobre os ossos que a gente utiliza, assim, que a gente conversa mais sobre o dia a dia, né? O únio, o rádio, o ilho, né? O carpo, o metacarpo, que é da mão, o társio, o metatarso, que é do pé. Então, a gente vai treinando alguns. A gente vai Rapaz, o nome. Claro que vocês não vão ter que decorar os 26 nomes, né? Isso vai acontecer ao longo da vida escolar de vocês, tá? Até o ensino médio, e vocês vão ter que saber mesmo quando vocês estiverem lá na faculdade, se vocês forem fazer faculdade de ciências médicas, né? Fisioterapia, enfermagem, medicina, aí sim vocês vão ter que manjar muito bem de ossos, né? Conhecer todos, né? Mas um estudante, eu tinha 2 que sabiam de todos, né? Uma se chamava Brenda e a outra se chamava Carol, foi a que formou ano passado. A Carol sabia de todos. Ela tinha um pôster. Cara, não. É a Anne Caroline, do nono. Ela sabia sei. de todos. Minha Ela irmã tinha um estudou com ela. pôster e ela aprendeu todos os nomes. Ela colou na parede e ela sabe todos os ossos. Então, ela sabia de cor. A Brenda também. A Brenda disse, nem precisa. Ela, mas eu decorei todos. Eu falei com brincadeira que iam ter que saber todos e ela aprendeu o nome de todos. A Brenda estuda no IFAL. Acho que está no 2º ano e no 3º ano do IFAL. Meu irmão também. Também? Teu irmão estuda na educativa? É o Vinícius. Tu é irmã do Vinícius? É. Ah, muito bem. Não acredito, Letícia, que esse tempo todo tu é irmã do Vinícius e eu não lembrei de tu. Eu vi tu indo para casa com ele. Eita, meu Deus, mas eu sou uma velha mesmo. Então, sim, gente. Sim. As pessoas, alguns alunos decoram, sim, aprendem todos os nomes dos ossos do corpo, mas eu não vou obrigar vocês a fazerem isso. Mas alguns vocês vão ter que conhecer, né? O maior todo mundo já conhece. Qual é o maior osso do corpo? Fêmur. É o fêmur na nossa coxa, né? O crânio, ele é formado por só um osso ou vários ossos? A caixa craniana. Eu acho que é um, mas tem também a mandíbula, né?
A caixa craniana, a gente chama de crânio, né? Mas o termo correto é caixa craniana, porque realmente ela é formada por vários ossos, não é por apenas um. Apesar de quando a gente olha assim de longe, parecer que é uma coisa só. Parece. Mas quando a gente olhar de perto, vocês vão ver que não é uma coisa só. Inclusive, quando vocês são bebês, é tudo Eu separadinho. vi cheio de rachadura. Isso, exatamente isso. Tá, gente? Então, costelas vocês já conhecem. As vértebras da coluna vocês já conhecem, né? Tíbia. Quem conhece o Anderson... É Anderson Silva, aquele lutador, o Spider. O Anderson Silva Sei. quebrou a tíbia. Depois que ele quebrou a tíbia, ele nunca mais conseguiu se recuperar no MMA, né? Ele perdeu o título e não conseguiu mais. Oh, meu Deus. É luta, meu Misto filho, de é artes luta. marciais. É uma luta. Uma luta. Ele era um grande lutador brasileiro, cara cheio de recordes. Mas ele quebrou a tíbia, fraturou a tíbia. Gente, ele tava em pé e eu vi a tíbia dele fazer isso aqui. O osso da tíbia é reto, né? Eu vi a tíbia dele fazer isso aqui. Ai, foi uma das cenas mais horríveis da minha vida. Ai, É que parecia nem que a do perna Harry dele Potter, era assim, ó, molinha de borracha. Ai, que horrível. O braço do Harry Potter ficou mole também. Quando Foi tipo isso. a Então, ele tíbia dele fraturou a quebrou. tíbia. Eu acho que ele também fraturou a fíbula. Porque toda a perna dele ficou molinha, bem no meio. Então, acho que ele fraturou a tíbia e a fíbula. Isso é magia do Harry Potter. Ufa, foi horrível, eu nunca esqueci. Foi aí que eu aprendi sobre a tíbia. Foi quando eu vi aquele acidente dele. Que eu nunca esqueci, né? Apesar de resistentes, os ossos podem se quebrar, né? E os tecidos que formam os ossos se regeneram muito rápido. A gente viu isso quando a gente estava estudando tecido ósseo, né? A partir do momento que você quebra, os osteoblastos e os osteócitos já começam a reconstruir imediatamente. É por isso que quando você quebra uma perna ou um braço, você tem que ir correndo para o ponto trauma para o ele puxar o colocar no braço. lugar. Se você ficar com muito medo e não for no dia, deixar para ir no outro dia, você vai se ferrar. Por quê? Seu esqueleto vai cicatrizar aquela lesão. Digamos que seu braço quebrou assim. Isso aqui era reto, né? E ficou assim. E você ficou com medo por causa da dor e não foi. Foi assim no outro dia para o ponto trauma. Vai estar cicatrizado, né? Já vai ter ossos grudados. O que é que o médico vai ter que fazer? Vai ter que quebrar seu braço de novo para encaixar no lugar. Então, você vai ter duas Foi dores. assim, professor. Eu vi um filme que a mulher assim. Eu vi um filme No ponto trauma tinha uma senhorinha de 80 anos que tinha quebrado o braço. Eu aprendi uma coisa Olha aí. muito importante. Muitos, a Rai foi ontem. É muito comum, sabe, idosos quebrarem. Por isso que o banheiro de idosos ele tem que ser todo adaptado, né? Com borracha no chão, antiderrapante, com grades, para que eles não caiam. Ossos de idosos são muito mais frágeis. Os ossos de vocês são bem fortes. Quebram porque as pancadas de vocês são pesadas mesmo, né? Principalmente o bebê leite. A minha avó já levou um bocado de queda. Só se relou só. Graças a Deus. Professora, Oi. quando eu quebrei o meu dedo foi assim também. Você Teve esperou que um dia e no puxar. outro dia... Vai, fala. Foi. Teve que puxar, botar anestesia lá no ponto trauma. Até a minha avó queria puxar. Só que não, eu falei, vai que puxa errado, aí vai piorar ainda. É verdade. Tem que ser um profissional, ela falou, né? Não é qualquer ela pessoa disse, que vai saber encaixar. Aí você tem que ir Professora. para o ortopedista ou o enfermeiro fazer a relocação do osso. Então, se você esperar muito tempo, infelizmente, você vai ter que quebrar a cicatrização que suas células fizeram para recolocar no lugar. Então, a dor é muito pior. Então, se acontecer algum acidente, se dirijam para lá, tá? O atendimento é rápido, especialmente para criança, adolescente e idoso. Eu descobri, professora, quando eu tinha 5 anos, que eu fiz Adulto cirurgia. fica largado, adulto só, quem importa é os crianças e os idosos. Minha gente. Uma vez colocaram 20 pessoas na minha frente. Minha gente, eu cheguei 7 horas no lugar, saí 2 horas da tarde. Eu disse, eu não tenho valor não. Eu acabei de descobrir porque da gesso. A pessoa de 30 anos não tem valor nenhum. Aqui eu chego 7 horas, saio 2 da tarde e quase morro. A minha pressão chega estava alta de raiva. Professora. Na minha frente. Vamos lá. Passava criança, e passava idoso, e passava criança. Eu sou ser humano A gente também. usa gesso, professora, por causa que se não deixar o braço reto, ele vai cicatrizar e vai ficar, como pode dizer, vai ficar troncho. Aí tem que deixar retinho para as células Exatamente. Eu vi o trazer. Quando ele coloca a tala,
e engessa é para garantir que fique uma posição perfeita para que a cicatrização seja o máximo possível semelhante à original. Mas tem gente que tira o gesso antes da hora, né? E fica com o braço torto. Meu primo, minha mãe, O Jonathan fez isso. quebrou a mão e ele aguentou. Era para ele ficar o quê? 4 semanas com gesso. Ele tirou com 1 semana. Ó, professor, o Jonathan fez isso, E a mão Jonathan. dele é assim, ó. Eu fiz do mesmo jeito, não durou 2 dias, já tirei do meu dedo. Ainda Ah, O meu, gosto o meu ficou 1 semana, professora, engessado no meu joelho. ficou Ô, professora, no tempo certo ou você já- não aguentou e tirou antes? Tempo certo, o médico falou que era pra mim tirar nesse tempo. Aí eu fui e tirei quando ele mandou. Dizem que dá muita coceira, né? Eu professora. nunca tive nenhuma lesão. Oi, Jonathan. já tinha quase que quebrado o dedo mindinho, aí tive que fachar. Aí eu não tenho paciência pra essas coisas. Tô Fui vendo. assim que eu fachei, no outro dia eu fui jogar bola. Com o pé do jeito que tava. Pois é. Aí pronto, aí tirei a faixa, aí de tarde eu fui botar de novo. Aí assim que eu cheguei em casa, fui jogar bola de novo e tirei. Muito bem, né, Jonathan? Muito bem. Mais tarde, quando você for mais velho, você vai Ô, sofrer as professora, consequências desse dedinho aí. a minha maior dificuldade foi ir pra tomar banho, porque era muito ruim, que fachou quase minha perna toda. Ai, é verdade. Imaginei agora. Já vi uma colega que enfaixou quando ela rompeu o joelho. Jonathan, quando coloca o gesso e dá um prazo, não é à toa. Se você tirar agora que você é jovem, Mas beleza. não tinha gesso, só tinha faixa. Mesmo assim, não era para você jogar bola. Isso vai atrapalhar o seu desempenho no futebol mais para frente. Você pode ter Quando eu torci o pé uma vez, eu tinha que tomar banho sentado numa cadeira. E com a perna estirada. A Ana entrou na aula, pelo menos eu vi ela solicitando um convite, né, Professora, Oi, Ana? professora, Oi. um dia eu quebrei o braço, eu fiquei 2 meses com o gesso. É porque, no caso, foi uma fratura mais gravosa, né? As fraturas mais leves, como a do Jonathan, foi tão leve que ele não precisou de um gesso, ele só precisou de uma faixa, né? E precisava ficar alguns dias. A da Rai foi um deslocamento. Também dentro de ele enfaixou a perna inteira, porque foi uma região complicada, né? A região do joelho, tem que enfaixar a parte de cima e a parte de baixo, porque o joelho ele tá no meio, né? Então ele recebe peso de cima e de baixo. Eu acho muito trabalha professora, muito. que a gente pode se regenerar, né, professora? A gente pode se regenerar. Eu acho Quando eu muito legal. desloquei o meu pé, eu te desloquei não, torci o meu pé, botaram um gesso que chegou até meu joelho. Ô, Para professora, você ficar quieto. É pelo jeito que você dá trabalho, né? Para tu ficar em repouso. Homem é assim. Mas vocês têm que pensar que se você gosta muito de jogar futebol, aí é que você vai ter que ter paciência mesmo. Porque se você retirar antes do tempo, você pode ficar com uma sequela para sempre, né? dá Então, medo. é respeitar, ficar de repouso, tal como os jogadores de futebol ficam quando eles se lesionam, né? Eles fazem fisioterapia e ficam de repouso para que eles se curem 100%, certo? Com você não é diferente. Voltar cedo não significa que você sarou rápido. Voltar cedo significa que você foi irresponsável e mais para frente você vai pagar o preço pela irresponsabilidade. Professora, Já pensou se a dor vier no dia dos jogos internos da escola, que o time estiver dependendo de você? Já pensou? Caramba, vai se dar Pode muito vir. mal. Vamos voltar aqui para a aula. Vocês já viram uma caveira, gente, em algum desenho ou nessa figurinha aqui que eu estou mostrando? Eu já. A caveira, que é o esqueleto da nossa caixa craniana, deixa eu ligar aqui meu laser. Vocês podem perceber que não tem mais olhos, né? Tem só 2 buracos. Nós não temos nariz na caveira, também temos um buraquinho em forma de coração invertido. E não temos mais as nossas orelhinhas, certo? Elas também desaparecem. Por que, professora, a nossa caveira não tem olhos, nem nariz e nem orelha? Quem arrisca? eu acho que é porque o crânio, ele serve para proteger essas partes. Ele serve para proteger o cérebro, não para proteger essas partes. Essas partes, elas ficam aí por causa que elas só fazem parte dos órgãos. Cartilagem. Cartilagem. Quem foi que falou cartilagem?
A Maria É, Letícia. a Maria Letícia Eu. também. Muito bem, Maria Letícia. Na verdade, quando a gente visualiza uma caveira de um esqueleto, ela não apresenta essas partes do crânio que eu falei, né? 0% Nariz, de cartilagem. e olhos, porque, por exemplo, os olhos são proteína, basicamente, né? Então, eles são degradados muito rápido, eles não são de cartilagem, nossos olhos, tá? Mas o nosso narizinho e as nossas orelhas são. E a cartilagem, ela se degrada muito, muito mais rápido do que o nosso esqueleto. Então, em pouco tempo, a cartilagem desaparece, né? E fica só o osso, né? A calcificação. Então, esses lugares aqui, que vão ficar vazios, é que antes tinham cartilagem, né? Não há ossos na nossa orelha e nem há ossos no nosso nariz, né? É pura cartilagem. Então, o motivo pelo qual a caveira não tem é porque, na verdade, essas estruturas eram constituídas de cartilagem, certo? O crânio, como eu já falei para vocês, é um conjunto de ossos, certo? Então, quando a gente ouve alguém falar assim, fulano teve um acidente de carro e teve traumatismo craniano, ou fulano estava jogando bola, sofreu uma falta tão grave, o goleiro que bateu a cabeça na trave teve traumatismo craniano. Ô, professora, Oi. o que é tendinite? Tendinite é um desgaste ou uma lesão nos tendões, né? Tendões são espécies de, como eu posso explicar, meu Deus? Espécies de nervos que ligam músculos e ossos, né? Por exemplo, eu tenho tendinite nos meus pulsos, certo? O médico falou ontem pra minha A mãe que eu minha tava com avó esse tem. negócio aí. Tendinite no joelho, meu Deus, tão novinha. Você fazia ginástica, Rai, na escola, lá na sua outra escola? Não fazia nada. Foi de Você anda de repente bicicleta que deu uma demais? dor. Não, esses dias eu comecei a andar, eu andei só 2 dias. Aí quando foi, antes de ontem, eu fui andar, não aguentei e caí. Deu uma dor muito forte no meu joelho, aí eu não aguentei e caí a dor. Tendinite é uma das doenças do sistema locomotor. Infelizmente, hoje ela é muito comum em jovens, né? Agora em adolescentes e crianças, que é um absurdo para mim. Essa doença é um tipo de inflamação, né? Que antes era muito comum em trabalhadores, por exemplo. Quem trabalha costurando, né, tinha tendinite no pé, porque tinha que botar o pé no motor. Professores tinham tendinite, porque escreviam demais, né? As cadernetas eram todas feitas à mão. Hoje aqui é digital, né? Desde que eu entrei na educativa, faz 6 anos, a minha caderneta na educativa sempre foi digital, então digitando, né? Quadro também, de tanta gente ficar escrevendo no quadro com letras grandes, né? Eu, como sou uma estudante antiga, né, ainda hoje, meu método de estudar é escrever tudo, né? Eu praticamente reescrevo o livro no meu caderno. É o meu jeito de estudar, só aprendo assim. Eu reescrevo, Não era só pegar o livro, não? eu reescrevo um resumo grande, depois eu resumo o resumo, e depois resumo o resumo do resumo. Então, eu reescrevo cada umas 3, 4 vezes. E isso gerou Nossa. tendinite, né? Eu tenho tendinite, meu pulso fica dessa grossura assim. Na faculdade eu já tinha crises. Faculdade de biologia a gente escreve e desenha muito. Então, eu tinha crises na faculdade de não conseguir fazer a prova direito e fazia a prova com dor, né? Eu mesma enfaixava para aguentar a dor e tomava analgésico. Tinha provas de 7 páginas. Então, eu tinha 1 hora para escrever 7 páginas. Então, eu tinha muitas crises. Quando eu virei professora, a gente tem tecnologia, né? Professora de ciências é muito slide por causa das fotos, então eu consigo dar uma aliviada. Mas no final do ano, quando eu tenho que acelerar conteúdo, que eu escrevo os resuminhos para as provas, aí eu tenho crise. Só que é por conta de fazer a mesma coisa várias vezes, aí vai desgastando os tendões. Agora, a Rai acabou de mostrar para a gente que hoje não necessariamente. Ela não é ginasta, ela não é ciclista, porém ela apresentou já tendências a uma tendinite, né? O que é que faz quando a gente tem tendinite? Fisioterapia, que é um exercício localizado para trabalhar essa região mais sensível, né? E tentar fortalecer os músculos, certo? Para que o joelho não fique tão sobrecarregado. Então, eu acredito que depois Eu tô tomando colágeno, professora. Tomar colágeno, injeção e um monte de cápsula. Melhorar a alimentação um pouquinho mais, né? Porque às vezes é uma deficiência nutricional, que é comum. E as dores são realmente horríveis, Rai. Nem imagino como você aguenta essas dores nessa idade, porque são chatas, viu? São muito chatas. Minha mãe fica sem poder andar, ela tem tendinite no tornozelo.
Então, ela fica sem conseguir andar. A minha tendinite é no pulso. A da Thaís é no ombro, que ela é professora de matemática, né? Então, usa o quadro todo dia. Então, a dela é no ombro. Ela tem que ter bursite. Professora, Oi. a senhora já é casada, noiva ou o quê? Não sou casada. Sou namorada. Quem foi que perguntou isso? Eu, Jonathan. Ô, Oi. professora, Oi. Sim, deixa eu só falar Só do tem que traumatismo craniano, a gente encerra. O traumatismo craniano, gente, são pancadas fortes na cabeça que acabam danificando a nossa caixa craniana, quebrando, né? Às vezes a pancada é tão forte que quando quebra o osso machuca o cérebro, né? Então gera danos graves, às vezes o paciente entra em coma, né? Então toda vez que o médico diz que você teve um trauma, é porque você teve uma fratura no osso, uma quebra de osso, né? Por isso que o hospital que trata essa... Hospital não, né? O ponto de atendimento que trata esse tipo de lesão aqui em Arapiraca, não é à toa que ele se chama ponto trauma, né? Para atender pessoas que tiveram traumas. Graças a Deus eu nunca fui professora, para lá para nenhum trauma. Oi. sabia que a minha avó já torceu o braço com 59 anos? É comum. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais fragilizado vai ficando o nosso esqueleto. Gente, deixa eu fazer uma foto aqui da tela, Rapidex. Gente, eu gravei essa A aula. professora continua me levando na cabeça. Eita, meu Deus do céu. É teu irmão, adianta, puxou a tu, né? Eu não escutei nada. Um corte. Vamos fazer a chamada aqui, gente, rapidinho, que a chamada do sexto eu ano mesmo demora. não. Não, puxou nadinha. Ser mãe de menino deve ser muito difícil. Poxa, eu botei nono ano, é o sexto. A professora, tem uma vez, professora, quando eu era bebezinho, eu caí da cama e quebrei o ombro. Você quebrou o bebê. É tão difícil o bebê ter lesão. É porque eu Vamos caí lá. assim, ó. Eu tava dormindo em uma cama alta, essa cama era alta, por causa pra eu não ficar subindo, né? Gol. Aí eu tava dormindo. Aí a minha mãe, ela tinha saído do quarto. Aí quando Agora, ela Rian, eu vou pedir acordou, para você parar um pouquinho, porque eu vou ter que fazer a chamada. E a chamada do sexto ano demora muito. Quem não tiver com condições de ativar o microfone, pode responder aqui pelo chat, que eu já abri ele para a gente ver, tá? Ana Lívia. Presente, professora. Isso. Anderson. O Anderson faltou. Emanuel. Gente, Emily. Emily faltou. Se não responder oralmente nem pelo chat, eu vou colocando falta, viu, gente? Everton Lucas. Presente, professora. Beleza. Felipe. Felipe. Faltou. Não está respondendo oralmente nem pelo chat, então faltou. Oi. Ó, responda, Felipe. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Heloíse. presente. Jonathan. Presente! Claro que ia ter que ser assim, né? Júlia. Gente, a Júlia não veio ontem, não veio hoje de novo. Júlio César. Faltou também. Eu nunca vi na aula, nunca vi na aula. O Júlio falta todo dia. Cauã. Professora, o Júlio falta, professora, mas ele falta pra ir jogar. Ele vai lá, joga, não vai pra aula se ele quiser. Cauã. Faltou? Faltou também. Kevin. Presente. O Kevin está presente. Deixa eu ver aqui. Larissa. Larissa. Poxa, a Larissa saiu. A Larissa tinha entrado na aula. Acho que ela deve ter com problema na internet e saiu. Acho que ela estava com problema na internet e saiu pra voltar de novo. Caiu, né? Letícia Gabriele. Presente. Marcela. Presente. Maria Fernanda. Presente. Muito bem. Maria Heloísa Ricardo. Maria Heloísa. Eita, professor, parece uma coisa.
Desde que começou a quarentena, eu nunca mais vi a Isabela. A Maria Isabela, né? Maria Heloísa, eu tô vendo seu nome aqui, mas você não tá respondendo nem no chat, nem ao vivo, então vai levar falta. É problema no áudio dela. Ela sempre responde E pelo o chat. chat? Eu acho que ela deve estar escrevendo. Então, vou deixar aqui. Se ela falar, eu tiro a falta. Maria Por que será que ela foi a Letícia, Maria Isabela? Eu? É eu? Meu nome falou aqui, eu Aham. não escutei direito. então Miguel, eu tô presente. Michael. Ó, respondeu a Maria. Professora? É, professor. Michael, Natanael faltou, né? Para variar. Só assiste pelo YouTube. Não, uma vez ele assistiu online. Natanael, Nivaldo. Mandou presente. Miguel mandou presente, o Miguel. Eu vi. Nivaldo. Nivaldo faltou. Luiz respondeu. Maria Luísa respondeu no chat, presente. Eu vi. O Nivaldo faltou. Faltou. Faltou em todas as aulas. Nívia. Presente. Rian, presente. Sara, faltou de novo. Thalisson. Presente. Tiago. Presente. João Paulo. Presente. E a Rai, presente também, estava falando até agora. Cadê a Rai? Presente. Aqui, tá certo, gente. Eu já roubei 2 minutos, o professor já deve ter mandado o link. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Certo? Tchau. Adeus.